20 formas que a matriz USA para ter domínio e controle dos seres e do planeta. Dividir para governar. Há um ditado que diz: união é força. Portanto, nunca permitirão que os seres humanos se unam. A dominação e o controle são baseados no separatismo. É preciso dividir para dominar. Um governo único e global é contraditório, portanto o governo único nunca se concretizará. É contraditório com as regras da Matrix, não tem como fazê-lo. Somente através da força e da destruição eles sempre conseguirão controlar e dividir. 2. Usura. O procedimento usura funciona assim: primeiro a matriz gera bem-estar, abundância e consumo, e isso é produzido ativando o vício e o vício da necessidade do consumo. Depois de um tempo eles cortam. Mas para gerar vício a alma é corrompida com o dinheiro, a indústria e o comércio ao seu redor são ativados. Para o ser consumir, fabrica-se a provisão de dinheiro, créditos, além dos juros. Depois oferecem ao ser pedaços de papel, dinheiro, que não tem valor. Desta forma seu vício e vício se expandem e cresce. O ser hipoteca seu corpo e alma para uma vida inteira, antes de gerar um mercado de trabalho. Cabe perfeitamente aqui o ditado: o ser vende sua alma ao diabo. Ele trabalhará para a Matrix durante toda sua encarnação e talvez deixando a dívida para suas próximas gerações. 3. A escravidão obediente perfeita. Esta definição é perfeita para descrever a matriz: viver submissamente em um estado em que não se tem consciência de que é escravo, viver na ignorância e acreditar que isso é felicidade, quando na realidade é a total falta de liberdade, tanto que o ser não é sequer capaz de pensar ou agir por si mesmo. 4. Vício em emoções de baixa frequência. Como você se torna emocionalmente viciado? O vício ocorre quando o corpo e a mente se tornam quimicamente viciados naquilo que o cérebro produz de prazer, como uma reação ao ambiente e aos pensamentos. Esses produtos químicos afetam o humor do ser, podendo ser agradáveis ou desagradáveis. Quando são agradáveis, causarão no ser conforto, prazer, satisfação, deleite, gozo, etc. E ao ativar essas emoções sedutoras e atraentes, a mente fará tudo o possível para repeti-las constantemente e fará tudo o possível, consciente ou inconscientemente, para restabelecê-las repetidas vezes, formando na mente vício e vício esse estado perene de prazer e complacência. 5. Instigação e exploração constante do caos, do conflito, da violência e do medo pela mídia jornalista e da indústria do entretenimento. O sistema de comunicação do planeta é desenhado e conduzido para movimentar as grandes massas de seres do planeta. As notícias são ocultadas e manipuladas, em benefício e interesses dos condutores do planeta. Muitas vezes são criados com engano e mentiras para obter algum benefício econômico ou domínio e poder. A transmissão através do cinema e dos meios de entretenimento não apresenta aos seres nenhuma sabedoria ou ensinamentos práticos, mas apenas violência, sexo, drogas e lixo decadente e perverso. Guerras, desolação, miséria, energias, pensamento de baixíssima vibração e frequência, que apenas projetam fantasia e realidade, tornando os jovens viciados neste tipo de entretenimento. 6. Mentiras sobre ciência, cultura, política e leis constitucionais e econômicas. Tudo isso misturado entre verdades e mentiras e tão astuciosamente entrelaçados que é quase impossível discernir o que é verdadeiro do que é errado. O ser comum não está preparado para descobrir as verdades. Às vezes é muito complexo fazê-lo, pois muitas vezes estas mentiras são apoiadas por leis e regulamentos, que foram criados pelos próprios enganadores e mentirosos. Estão disfarçados com fatos comprovados e leis sociais baseadas na regra de ouro para que os seres não possam discriminar uns aos outros, mas apenas obedecê-los. 7. Empréstimos bancários. Manter a escravidão é manter o escravo dependente por toda a vida. São truques astutos e bem pensados, que visam privar o homem da sua liberdade e soberania. Ao torná-lo escravo para o resto da vida, preso a uma dívida, o ser não conseguirá alcançar a independência financeira que lhe dê tempo para explorar sua espiritualidade. Assim a Matrix o manterá tão ocupado e preocupado que sua mente jamais conseguirá elevar seus pensamentos em direção a um caminho espiritual e livre. 8. Escravidão religiosa. O principal método que as religiões têm para prender e enganar as almas é impor mentalmente em suas mentes uma grande quantidade de gratidão e culpa para com toda a humanidade. Por conta disso, os seguidores dessas religiões passarão o resto da vida agradecendo por terem sido salvos, pois ao fazê-lo merecerão o céu e a vida eterna ao lado do Deus criado e inventado por essas religiões. Os adeptos abandonarão toda a razão, lógica e bom senso para obedecer e adorar aquele Deus que,
Com prêmios e punições, os enviará ao Éden, absolvendo-os de todo o pecado, de todo o mal e dos crimes do passado e do presente. Isso trata-se única e exclusivamente de escravidão psicológica das massas. Este Deus é um ditador cruel, vingativo e desumano. O único Deus que existe é aquele que a alma carrega dentro de si. Jamais pediria ao seu filho homem que lhe prestasse um culto frívola de obediência cega. 9. Rejeição da medicina alternativa, da medicina herbal, da cura psíquica pela imposição de mãos, da cura à distância, da autocura e da cirurgia psíquica. Os interesses criados em torno da saúde tornaram-se o negócio mais lucrativo de toda a história do planeta. Toda a medicina alternativa foi rejeitada e proibida por muitos governos porque estas curas não beneficiam o cartel farmacêutico ou a academia médica que serve à medicina química do cartel farmacêutico, isto é, os grandes laboratórios, que lucram com doenças e sofrimentos. 10. Suprimir, classificar e proibir as descobertas tecnológicas feitas por civis. Toda descoberta tecnológica é protegida pelos governos do primeiro mundo e só é compartilhada com a massa de seres do planeta, quando haverá um retorno milionário para continuar enchendo os cofres com ambição e ganância. Centenas de patentes estão sendo registradas e classificadas no escritório de patentes do ZOA, proibindo o desenvolvimento comercial de seus inventores. 11. Uso de símbolos escuros. A cruz invertida, o pentagrama, a imagem de Baphomet, as gárgulas fora dos templos e muitos outros símbolos. Tem um simbolismo próprio como os deuses egípcios ou qualquer outra religião. Muitas sociedades místicas e religiões mostram os símbolos das forças das trevas, tais como o retrato de Satanás ou do arcanjo Miguel matando o dragão ou o diabo, mas não explicam que o dragão é um verdadeiro símbolo dos reptilianos deste planeta. 12. Paisagens e temas negativos utilizados na indústria musical. No início, a música era utilizada como oferenda para agradar aos deuses, e sabemos que como toda energia, pode ser utilizada positiva ou negativamente. Por um lado, através dela podem ser transmitidas mensagens de paz e amor e, por outro, mensagens que manipulam contrariamente a elevação espiritual, ou seja, incentivando a violência e a devassidão. Essa expressão, acompanhada de trajes impróprios, prazeres explícitos e muito mais, degrada o conhecimento espiritual superior, porque ao fazê-lo, os valores e virtudes da energia do pensamento de luz e amor tornam-se escuridão e densidade e ao fazê-lo, degradam a alma, levando-a para a parte mais sombria de sua natureza, ficando presa na matéria sem poder transcender ou formar seu espírito. 13. Educação tergiversada e errada. Esta é a forma mais óbvia de controle mental e também a mais perigosa, pois diz respeito à infância e à juventude e nesta fase a energia do pensamento registra o psiquismo e de certa forma determinará a idade adulta da criança. Alma. Os métodos de conhecimento, utilizados de forma geral, favorecem acúmulo de informação e não a reflexão. As crianças são ensinadas sob os rublos planetários e, acima de tudo, para que funcionem dentro dos exigentes padrões da Matrix. A infância não é ensinada a lidar com suas emoções ou com a psicologia da alma, pois para a Matrix não se interessa o conhecimento da alma, deixam isso para a religião ou para psicólogos e psiquiatras. 14. Propaganda publicitária e enganosa. Esta é a arma mais forte que a Matrix possui, é a forma de se perpetuar reprogramando as mentes dos seres induzindo pensamentos às profundezas do inconsciente. A publicidade e a propaganda são as promotoras, apoiadoras e transmissoras do sistema Matrix. A propaganda funciona através dos meios de comunicação, muito particularmente através do entretenimento e do jornalismo. Dessa forma mantém os seres distraídos, complacentes, consumistas e eternamente escravos. 15. Programação preditiva. Esta forma de controle mental é chamada de preditiva porque antecipa o que pode acontecer no futuro. Desta forma a alma já está programada para que possa ser assim e quando acontecer estará psicologicamente preparada. Essa previsão é feita através de filmes, TV, livros de ficção científica, etc. Mudanças sociais, alguma guerra em mente, invasão alienígena, queda do sistema financeiro e muito mais, serão recebidas como uma progressão natural e assim os habitantes do planeta não se oporão às mudanças da mídia. A programação preditiva abre a mente do ser, pois induz sugestão e condicionamento futuro. 16. Alterando alimentos e água. Os alimentos hoje contêm altas doses de glutamato monossódico, fenilalanina, aspartame,
fluoreto de sódio e centenas de outros produtos químicos que envenenam em grande parte o organismo humano ou restringem as possibilidades de seu desenvolvimento. O terceiro olho ou a rima glândula nunca se abrirá, pois tendo bebido fluoreto de sódio terá calcificado a glândula pineal. Esta glândula é o portal para o mundo espiritual. A indústria alimentar está a envenenar os seres humanos, levando à proliferação de doenças. Esses alimentos estão cheios de sabores, adoçantes, conservantes, corantes, etc. Esses produtos químicos não apenas produzem doenças, mas também atacam o cérebro, levando o ser à loucura e à extinção de sua espécie. 17. Incitando as drogas e o alcoolismo. Uma forma de controlar, manipular, padronizar e ofuscar mentes inquietas, brilhantes e rebeldes é dar-lhes drogas poderosas que as acalmem e entorpeçam. Desta forma, nunca conseguirão elevar ou entender o que está acontecendo com eles. Muitas crianças nas escolas estão sob medicação para alguma substância, o que requer prescrição médica. É assim que se evita o despertar da consciência, drogando as pessoas e controlando sua necessidade, vício e dependência. 18. Envenenamento do ar / chemtrails. Chemtrails ou chemtrails são produtos químicos espalhados pelo ar, que são respirados pelos seres humanos, com o objetivo de prejudicar a saúde humana e até mesmo alterar o código genético do ser humano. As cidades do planeta seriam atravessadas por trilhas como pentagramas e estrelas químicas para manter as massas no déficit de seu potencial. 19. Espectro radioelétrico, frequências eletromagnéticas e a transmissão de ondas eletromagnéticas de baixa frequência. A tecnologia está repleta dessas ondas, que afetam as ondas cerebrais, induzindo a mente a um estado alfa e beta com sérios sinais de passividade. São implantes repetitivos inconscientes. 20. Sexo como ferramenta de controle mental. A Matrix apresenta comportamentos de natureza sexual como sexo antes do casamento, promiscuidade, adultério, obscenidades, pornografia, pedofilia, prostituição, escravidão branca e muito mais como se fossem os mais normais e saudáveis coisas no mundo. Eles promovem a disfunção de maneiras ainda mais sutis. A aparência é totalmente distorcida e manipulada para que o ser tenha uma visão uniforme do que é normal e anormal. Por exemplo, os bons são atrativos enquanto os más são feios. Desta forma, a população é doutrinada a acreditar que a beleza e a bondade são idênticas. Seja um. Investigates Advance Avalon Celtic Magic por Mystery 1963 27 de dezembro de 2023